CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto Sudré, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da CBN. Bom, finalzinho de 2020, viradinha de ano, o pessoal normalmente pensa ano novo, celular novo, tô pensando em comprar. Há quem aproveite a Black Friday, há quem deixe realmente para o finalzinho do ano. O que vale mesmo é levar em conta algumas observações, né, para não trocar um celular bom, mas por um pior, né? Exatamente, ou seja, algumas características devem ser observadas, né? Ou seja, porque a gente até, nesse final de ano, inclusive, muitos fabricantes vão colocar novos modelos no mercado, vão colocar novas promoções no mercado e saber exatamente como é que a gente pode, o que a gente deve observar, né? Ou escolher um celular novo agora no finzinho de 2020 ou 2021, né? Então, vamos começar com uma característica, Patrícia, que é fundamental, acredito que hoje, para até uma durabilidade, né? Ou seja, uma longevidade do celular, que é a bateria, né? Baterias hoje são um elemento crítico, que sem bateria o aparelho não funciona, né? E a gente tem um consumo bastante grande hoje, com vários aplicativos, processadores cada vez mais rápidos. Então, ou seja, a sugestão é que quando um nosso ouvinte for comprar um celular, que ele observe, por exemplo, a capacidade da bateria. Baterias abaixo de 3.000 mAh, ou seja, olha lá na especificação, tem lá dizendo qual é a capacidade da bateria. E tem um número, que teoricamente diz a quantidade de carga ou energia que a bateria consegue fornecer. Baterias abaixo de 3.000 mAh, que é a unidade lá de medida, né, em geral não são assim, adequadas para o uso que a gente faz no dia a dia, ou seja, quer dizer que o aparelho vai terminar a carga no meio, do dia, e ele vai ter que recarregar o aparelho novamente, né? Uma outra questão para observar num aparelho novo de ser comprado é aquelas características de carga rápida. Ou seja, alguns aparelhos têm carregadores especiais vendidos junto com o aparelho, ou compatíveis com aquele aparelho, que fazem com que o aparelho se carregue, ou seja, carregue completamente a bateria em questões de 1 hora e meia no máximo. Então, ou seja, isso é uma questão interessante também nessa escolha de um aparelho novo, né? Em relação ao processador, né, ou seja, observar, aí tem vários modelos diferentes, com números diferentes, eu não vou entrar aqui no detalhe muito técnico, mas, ou seja, observar, né, por exemplo, que o aparelho tem na especificação lá, chamado assim de quad-core, hexa-core, octa-core, quer dizer, a quantidade de núcleos que a CPU, que o processador do celular tem. Quanto maior a quantidade de núcleos, maior é a velocidade ou a performance do aparelho. Então, é uma coisa para ser observada também nessa questão. A tela, obviamente, que é uma questão muito importante, né? Ou seja, porque a gente vai estar olhando para ela o tempo todo, e isso vai influenciar a qualidade dos vídeos, do texto que você lê, o mesmo daquela questão do jogo que você vai executar no seu smartphone. Então, ou seja, a característica é, no mínimo, uma tela Full HD, né? E dá preferência, obviamente, aquelas tecnologias mais novas, como OLED ou AMOLED, né? São tecnologias que oferecem uma qualidade maior no vídeo que a gente enxerga ou no texto que a gente está lendo no aparelho, né? Quanto à memória interna do aparelho, eu não recomendaria comprar aparelhos com capacidade de memória interna menos do que 64 gigabytes, né? Muitos aplicativos hoje utilizam apenas a memória interna para armazenar suas informações, como, por exemplo, o WhatsApp, né? E mesmo quando você vai fazer um vídeo, ele é melhor, a característica de salva dele é melhor na memória interna. Então, aparelhos com capacidade de memória interna menos do que 64 gigabytes, eu diria que é bastante limitado nessa questão. Mesmo com a possibilidade de alguns aplicativos eu poder mover para o cartão de memória, mas ainda assim é uma coisa limitada, né? A câmera é uma característica importante, que aí muitas pessoas gostam de fotografia, gostam de filmar e gostariam de ter uma qualidade boa da câmera, e aí observar basicamente a resolução, características de lente. Muitos aparelhos têm lentes de grande angular, lentes zoom, né? Lentes para foto em preto e branco, né? Então, ou seja, isso é uma característica para se observar no aparelho, já que algumas pessoas privilegiam, gostam desse tipo de situação, como eu especificamente presto atenção muito em características de câmera dos celulares que eu vou comprar, né? E aí uma dica legal é observar quem gosta daqueles rankings, né, de qual é a câmera melhor do que a outra que é pior. Existe um site chamado DxO
Mark com K no final. É só procurar lá no site de busca DxOMark, e aí ele tem um ranking da classificação das melhores câmeras por aparelhos. Então, se quem está procurando um aparelho que tem uma boa câmera, pode olhar lá no ranking e ver qual é o aparelho que ele está dentro do orçamento dele e tem a melhor câmera daqueles classificados lá para isso. E por último, obviamente, a gente está chegando em 2021, a gente tem uma perspectiva aí que em 2021 o 5G apareça por aqui, né, no Brasil, que temos oferta de redes realmente 5G, né, aqui no Brasil, e aí pode ser que o nosso ouvinte ele tenha o interesse já de comprar um aparelho que já seja compatível com o 5G, né? E aí ele consegue ter essa escolha, e aí ele já não precisa trocar o aparelho caso o 5G, que a promessa é que chegue no segundo semestre de 2021, ele não precisa trocar o aparelho para já estar compatível com as redes 5G no Brasil. Então, algumas dicas aí de o que observar quando você vai comprar um aparelho novo, até para você ter pelo menos uma sobrevida maior do aparelho durante um tempo um pouco maior, né, já que são investimentos, não são baratos, investimentos de celulares hoje subiram bastante de preço, né, nesse caso. Bom, essas são as principais orientações para quem vai pegar um celular novo, certo? Uhum. Alguma observação, algum detalhe, alguma curiosidade? Então, a gente pode falar assim, que em 2021 alguns celulares são muito esperados. Então, quais são os celulares que são muito aguardados em 2021? Então, vamos falar um pouco deles aqui para a gente ter balizar um pouco nessa questão do que talvez apareça em 2021 aí no nosso mercado para isso. E aí, né, uma coisa que parece que vai pegar em 2021 são os aparelhos com tela dobrável, né? Então, essa é uma tendência forte. Alguns fabricantes já demonstraram interesse, já tem uma linha já que vem investindo nisso, e parece que agora vão ter aparelhos disponíveis no mercado de forma ampla, né? No sentido de telas dobráveis. E aí eu vou destacar, por exemplo, o Galaxy Z Flip 2 e Flip 3, que são aparelhos que aparentemente vão ser lançados em 2021, os rumores que a gente vê no mercado é esse, né? O Flip 2 é um aparelho um pouco mais barato, um pouco mais simples, também com tela dobrável, e o Fold 3, né, o Flip 3, ele é um aparelho que tem uma característica interessante, que é uma câmera de selfie que é embaixo da tela, então a gente não vai ter mais aquele orifíciozinho com a câmera na frente, né, do nosso aparelho. Na verdade, a parte da frente do aparelho é uma tela completa, né, uma tela, e a câmera vai estar, segundo a gente tem levantado, né, por baixo da tela, né? Ou seja, então eu não vou ver a câmera especificamente na frente. Então, é uma característica interessante. Temos aí também a expectativa do Motorola Edge 2 e do Moto G, né? 10, né? Então a gente vamos aguardar. Assim, não é esperado dos outros fabricantes movimentos muito ousados, né, nesse caso. Então a gente vai estar vendo aí alguma coisa, alguma melhoria de velocidade, alguma questão de memória, mas nada a não ser os aparelhos dobráveis, né? Ou seja, que vai ser realmente uma novidade nos 2021 se eles forem realmente lançados. Os outros fabricantes, como a da própria Motorola, o próprio iPhone, né, o iPhone 13, que é sempre muito esperado pelos usuários da Apple, né? O que se espera, né, de grande novidade é que talvez o aparelho novo tenha 1 terabyte de armazenamento, que é uma capacidade razoável, né, de armazenamento interno do aparelho, né, para isso, né? Temos o Xiaomi Mi 11, né, como eu falei, o Moto G10, né, o Redmi Note 10, que também é uma outra característica que está se esperando, né, para cá, que são aparelhos basicamente que são mais do mesmo, né? Não tem muita mudança, uma clara na situação. Acho que também essa questão da pandemia acabou impactando um pouco na questão dos lançamentos, dos desenvolvimentos tecnológicos nesse caso. Então, a gente vai ver em 2021 basicamente uma evolução, mas não uma revolução, basicamente, nos telefones que vão aparecer no ano que vem. Bom, já temos pergunta aqui do Ricardo. Ele Vamos pergunta lá. se o iPhone já comporta o 5G. Muita gente já querendo trocar de telefone, pegar um telefone novo, né, mais moderno, mais potente, mas também já de olho no 5G. E aí? Legal.
O iPhone 12, né, ele já é compatível com o 5G, sim, né? Então, ou seja, não teria problema. Se você adquirir o iPhone 12, ele já é compatível com o 5G brasileiro, inclusive. Então, não tem problema, não vai ser surpresa para os usuários lá nessa situação. Houve um pequeno probleminha no começo, né, do uso do 5G, mas já foi contornado e o aparelho do iPhone 12 é plenamente compatível com as redes 5G. Aqui o Fernando perguntando se as linhas S10 e S20 da Samsung já comportam 5G. Não, o S10 e S11 ainda não, que eu me lembro. O S10 com certeza não, o S11 S20. Ele perguntou S10 e o S20. S20? Isso. O S20, a previsão é que sim, assim, que venha com 5G já, na linha nova, né? A previsão, não está confirmado ainda, né? Mas o S10 com certeza não é compatível com 5G. Uhum. Tem S11? Você falou S11, tem S11? Não, eu confundi o É S20 S20 mesmo, né? e o S10. Tá. Exatamente. Bom, outra de 5G, né? O pessoal já pensando ali no 5G para frente. O Max está aqui dizendo que tem um Moto G8 Power, só troca quando chegar o 5G oficial no Brasil. Diz que ele está muito satisfeito com o telefone. É um excelente aparelho, realmente. O Moto G8 é um excelente aparelho. Assim, a Motorola, falando especificamente da Motorola, tem se destacado por aparelhos com excelente relação custo-benefício, né? São aparelhos que estão na média de preço, não são nem muito baratos nem muito caros, e tem uma excelente qualidade, né? Tanto de hardware quanto na parte de câmera também. Bom, terminamos as dicas aí para o celular novo no ano novo. Vamos para o que bombou na rede, Gilberto? Vamos lá. Viralizou. É isso aí, começando pelo aeroporto de Salvador. Exatamente. A gente já tinha um teste, né, sendo feito de embarques usando a biometria facial no aeroporto de Florianópolis, e agora o aeroporto de Salvador também entrou nessa linha de testes, ou seja, agora a identificação dos passageiros na hora do embarque, né, vai ser feita através de biometria facial, ou seja, você não vai precisar mais mostrar aquele papelzinho lá, né, aquele ticket de embarque lá, e você vai ser identificado, o passageiro vai ser identificado através de uma câmera no embarque, aí você já recebe o seu ticket de embarque, já pode embarcar no avião com tudo que você marcou antes de assento e tudo mais. É uma tecnologia bem interessante. Assim, eu tive a oportunidade de ser usuário de uma tecnologia dessa numa viagem internacional que eu fiz há basicamente 1 ano e meio, 2 anos atrás, né? Que eu já tinha isso lá, e realmente é surpreendente, que você olha para a câmera, ela reconhece você, já emite o seu bilhete de embarque, já com todos os dados que você tinha lá de assento, nome e tudo mais. Então, é bem interessante. Tudo agora, então, já está funcionando, né, no aeroporto de Florianópolis, e agora o aeroporto de Salvador também entra na linha de testes dessa tecnologia. Bom, agora... Pode falar. Pode falar. Eu ia entrar no Google. Isso, exatamente. Outra questão que a gente acompanhou essa semana foi que na segunda-feira os usuários do Google amanheceram com uma má notícia, né? Que os sistemas do Google todos, né? Gmail, YouTube, Google Drive, todos estavam fora do ar. Ficou fora do ar até mais ou menos umas 9h40, e a notícia, pelo menos oficial, né, dada pelo Google, foi que foi um problema no sistema de autenticação, né, do Google. Não era um problema exatamente de ataque, né, que surgiram várias, né, aquelas teorias da conspiração falando que foi um ataque, que roubaram dados e tudo mais, mas até agora a informação que a gente tem oficial que pelo menos o problema foi um problema na parte de autenticação. E a última notícia da semana que me chamou a atenção é que a Oi, né, a operadora Oi de celular, vendeu a parte do celular dela, a parte de operação de celular dela, para Vivo, Claro e TIM. Foi dividido aí entre essas três, né, operadoras, né? A Vivo ficou com 33% dos usuários, né, da situação, ou seja, nesse caso, a TIM ficou com 44% e a Claro ficou com uma parte bem menor, né, dessa questão. Na verdade, os clientes, né, dessa operadora Oi foram divididos né, com essas três operadoras diferentes, e a Oi continua com a parte de internet fixa, de banda larga. Isso ela vai continuar operando, a parte de fibra, né, mas a parte de celular, né, a Oi vai deixar de existir no Brasil, não vai existir mais a operadora. E esses usuários de cada parte, né, que foi dividida,
vai ser migrado, tem uma previsão, né? Não é exatamente imediato, vai ter uma programação de transmissão, e isso vai ser colocado de forma clara para os usuários ao longo do tempo, para isso. Mas eles vão poder escolher? Não, eu acredito que não. Eu acredito que assim, já a base de dados da Oi já foi dividida, né? E os usuários vão receber um comunicado dizendo qual é a sua nova operadora, né? Entre TIM, Vivo ou Claro, né? Basicamente, nessa situação. Eu vi uma matéria, inclusive, da própria Gazeta, que no estado do Espírito Santo aqui, em torno de 430 mil usuários vão mudar de operadora, né? Que eram da Oi, e vão passar a ser de uma dessas três, né? Da Vivo, da Claro ou da TIM. Exatamente. Aí depois, quer dizer, vão colocar uma operadora para o cliente. E aí depois, se ele quiser, ele faz a portabilidade. Ah, sim, sem dúvida. Ele vai deixar de ser Oi e vai ser uma dessas três operadoras, TIM, Vivo ou Claro. Aí depois, se ele não estiver satisfeito com essa operadora, ele tem plenamente a possibilidade de trocar por uma outra operadora, com certeza. Sem custos? A portabilidade normalmente é sem custo, né? A portabilidade. Então, talvez tenha alguma questão de compra do chip, né? Que você troca, teria que pelo menos trocar o chip, é um valor relativamente baixo, né? Em torno de R$10 um chip, né? Mas a portabilidade em si é gratuita. Gratuita. Bom, temos aqui pergunta dos nossos ouvintes. Giovanni Abranches pede para a gente falar que finalzinho de ano também é momento de fazer backup. Ah, é verdade. Na verdade, a gente vai falar disso mais à frente, viu, Giovanni? Mas já está aqui na lista de temas que, na verdade, não só o backup, como na hora de fazer aquela faxina, né? Ou seja, de apagar aquelas fotos de documentos que estão lá perdidos no celular e no computador, né? Fazer o backup, que foi muito bem lembrado por você. A gente vai voltar a falar nesse assunto aí num programa da CBN Tecnologia mais à frente. Mas obrigado pela dica, mas está no nosso radar aqui também essa função. O que na hora de fazer um backup, você falou de apagar algumas fotos antigas, documentos antigos, se a pessoa não quiser apagar nada, só vai ter cada ano que fazer um backup num espaço maior, Gilberto? Ou você pode fragmentar isso por ano? Vou fazer só 2020, só 2019, só 2018? Então, o que eu normalmente, assim, vou dar minha experiência, o que eu faço normalmente, as fotos que eu faço durante o ano ficam armazenadas no meu computador, né? E eu faço backup em HDs externos, né? Aqui. E eu tenho outros HDs que eu armazeno os backups dos anos anteriores. Então, tenho outros HDs que armazenam todos os outros anos anteriores. Então, o que está durante o ano ficam no meu computador em HDs externos. E as outras fotos dos outros anos, que não é esse ano que a gente está aqui agora, ficam no arquivo morto, vamos chamar assim, né? Que eu posso consultar mais tarde, que fica armazenado em outros HDs. Para isso, até para não sobrecarregar, né? Não ficar porque depois acaba ficando um espaço gigantesco, né? Tanto de documentos, vídeos, fotos, né? Acaba você tendo que, para lidar com isso, talvez não seja tão interessante. Deixa eu só atentar o nosso ouvinte para uma observação. Gente, vocês perceberam plural no Gilberto, né? HDs. Quer dizer, nunca backup num lugar só, né, Gilberto? Isso é uma boa observação, Patrícia. Ou seja, backup você nunca faz num único HD. HD é um dispositivo mecânico que pode apresentar problemas sem aviso prévio, né? E aí é interessante que você tenha pelo menos, né, 2 HDs, né, com as cópias das suas fotos e vídeos, documentos que você tem. Pelo menos 2, né, HDs. Vamos lá, para a gente encerrar. HD tem prazo de validade, né, também. A gente vai precisar, e vai ser mais um programa falando sobre backup mesmo, né? Porque prazo de validade já chama atenção já, né? Exatamente. De quanto em quanto tempo eu vou ter que refazer o backup de anos atrás que eu já fiz, mas que o HD vai perder validade, olha só. Então, eu manteria, ou seja, num HD, para não ter chance, assim, tem uma chance pequena, na verdade, de ele me deixar na mão, é em torno de 5 anos, né? Um HD convencional ele vai durar em torno de uns 5 anos, 6 anos. Depois desse período, é interessante que você tenha um HD novo, transfira suas fotos e documentos para esse HD novo. O HD antigo você pode até usar para outras coisas que não são muito críticas, mas para a parte de backup, é interessante que você tenha um HD que seja confiável, né? Ou que tenha uma chance de problemas bem menor. Bom, para a gente encerrar, eu tenho o Edmar aqui voltando na questão das operadoras que dividiram, né, o
patrimônio da Oi, com essa venda da Oi, né? Ele está dizendo, olha, as operadoras de maior market share em determinadas regiões serão as dominantes, né? É proporcional isso a cada operadora pelo tamanho? Vai ficar com mais ou com menos? Na verdade, é proporcional por quanto eles pagaram. Na verdade, a Vivo foi a que pagou um valor maior, né? E ela ficou com uma parcela maior, uma fatia maior de usuários da Oi. A TIM ficou com um valor um pouco menor, né? Claro. Aliás, na verdade, a TIM pagou um valor maior, né? E ela vai ficar com uma parcela maior dos usuários da Oi. Depois veio a Vivo, né, que pagou uma parcela menor, então vai ficar com uma fatia menor também dos usuários. E a Claro foi o que pagou o menor valor, né, desse consórcio, vamos chamar assim. Então vai ficar com uma fatia menor de usuários em relação à operadora da Oi. Então, TIM foi a que vai receber provavelmente a maior quantidade de usuários, depois a Vivo e depois a Claro. Tá, só para o nosso ouvinte, das três, a maior em capacidade, de forma geral, a maior delas em porte é a Vivo? É a Vivo. Então, a Vivo, inclusive, é uma observação interessante. A Vivo, né, é a maior operadora em número de linhas no Brasil, habilitadas no Brasil. A segunda era a Claro, né? E a terceira era a TIM. Com essa mudança, né, e a TIM pagou um valor maior e acabou ficando com uma parcela maior de usuários da Oi, a TIM ficou em segundo lugar. Então, hoje, no Brasil, depois dessa mudança de cadeiras, né, dessa dança de cadeiras, a Vivo continua como a maior operadora em número de linhas habilitadas no Brasil. A segunda maior virou a TIM agora, né, que ficou em segundo lugar, e a Claro desceu para o terceiro lugar em número de linhas habilitadas no Brasil. Respondido, então, a pergunta do Edmar. O Giovanni está aqui dizendo, olha, eu me arrepiei com o prazo de validade do HD. 5 anos. Gilberto, obrigada mais uma vez por estar conosco, viu? Até sexta-feira. Obrigado, Patrícia. Obrigado aos ouvintes pelas participações aí. Uma excelente semana, né? Estamos no meio da semana aí. E sexta-feira temos mais tecnologia. É isso aí. Até sexta. Obrigada. Até sexta.